Olá, meu amado irmão e minha amada irmã, que privilégio nos encontrarmos nesse momento tão especial para o nosso momento com Deus. Hoje, sexta-feira, dia 18 de abril, feriado nacional, e nós gostaríamos de, nesta oportunidade, nesta ocasião, falar um pouco sobre Páscoa. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus nos diz o seguinte: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa foi instituída lá no Egito, na saída do povo de Israel para o deserto, em direção à terra prometida, em volta a Canaã. E nós sabemos que Deus instituiu a Páscoa na 10ª praga que sobreveio sobre os egípcios. E Deus instituiu a Páscoa como livramento para os filhos de Israel. A Páscoa foi instituída e significa passagem. Então, na 10ª praga, o anjo, à meia-noite, o anjo da morte passaria na casa de todos os egípcios e mataria seu primogênito, o primogênito de cada família. Então Deus instituiu a Páscoa, o cordeiro, como um elemento principal, onde o cordeiro, sem defeito, sem mancha, deveria ser morto, e seu sangue seria passado na verga da porta da casa de cada filho de Israel. Então, ao anjo passar e vir o sangue nas portas, não entraria ali na casa dos egípcios e não mataria o seu primogênito, indicando que Páscoa significa morte, mas significa também vida, livramento. E tudo isso apontava, quando Deus instituiu a Páscoa como uma festa que deveria ser celebrada anualmente, apontava para Cristo, Cordeiro de Deus. Como disse João, aquele que tira o pecado do mundo, Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Cristo veio sem pecado, porque ele é a própria divindade, é o próprio Deus em carne. E ele veio com a finalidade principal de entregar a sua vida lá na cruz do Calvário, para assim remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Hebreus diz o seguinte, que quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Páscoa significa morte, morte do Cordeiro, mas significa também vida. Quando Jesus se reuniu com os 12 na noite de quinta-feira para celebrar a última Páscoa, ele disse que não voltaria até que se cumprisse no reino de Deus. Então ali, nos próximos momentos, no dia seguinte, estaria sendo cumprida a Páscoa em Cristo. Ele seria levado ao Calvário, seria pregado numa cruz, seria morto como foi de fato, e sepultado na sexta-feira. Mas ao terceiro dia, na madrugada do domingo, ele ressuscitaria como de fato ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que trouxe vida, vida eterna. Então a Páscoa significa isto. A Páscoa verdadeira é Jesus Cristo. É aquele que veio para nos livrar da morte eterna e para nos dar vida eterna, salvação. E ele então nos trouxe uma viva esperança. E por essa razão nós estamos aqui. Por essa razão nós louvamos e celebramos a vida com alegria, porque Deus proveu a nossa salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria, nesse momento, se você está enfrentando alguma situação difícil na sua vida, algum momento difícil, eu gostaria de cantar, antes da oração, cantar um pouquinho de uma canção. Ouça Deus falar com você. Diz o seguinte: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um,
seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu irmão, minha irmã, nós podemos nos aproximar de Deus com segurança, com confiança, sabendo que Ele nos ouve, que Ele é o Deus de amor, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus que provê o livre acesso a Ele através de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que o véu que separava o lugar santo, que representava ali a presença de Deus, e o véu rasgou-se de alto a baixo, sendo uma provisão do céu, para que nós hoje pudéssemos ter a oportunidade de nos aproximar dele, de Deus, com confiança, sabendo que ele nos ouve. Então vamos colocar na presença de Deus as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos planos, e também apresentar a Ele as nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, as situações difíceis em que nós defrontamos, sabendo que Ele nos ouve. Vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos, porque sabemos que tu nos ouves, Senhor. Que tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que é o Senhor das nossas vidas. Eu quero neste momento, Deus, apresentar a minha vida, a vida de cada pessoa que está me ouvindo e assistindo nesse momento, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando, abençoando os seus projetos, os seus planos, para a glória e o louvor do teu nome, ó Deus. Abençoando aqueles que se encontram nesse momento com enfermidades, que se encontram nesse momento aflitos, ó Deus, que se encontram enfrentando situações difíceis na vida. Que o Senhor esteja, Deus, nesse momento provendo, resolvendo os problemas, sustentando, suprindo as necessidades, ó Pai, fortalecendo, dando força, dando ânimo, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. E quando nós estamos fracos, o Senhor nos fortalece. Como diz a tua palavra, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E nós confiamos, ó Deus, no teu sustento, na tua fidelidade, na tua provisão. E oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.